Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível Podcast, esse podcast maravilhoso, não porque é apresentado por mim, porque eu sou, mas é porque os convidados são demais. E hoje eu vou receber dois convidados muito legais. Mas antes de eu dizer quem são os convidados legais, eu vou falar para você verificar se você está inscrito no canal no YouTube, que é a nossa plataforma principal, né? Então no YouTube você vai lá, você vai abrir, se tiver escrito inscrever-se ali na frente, quando estiver no vídeo, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai lá com o seu dedinho indicador, pode ser preferencialmente o indicador da mão esquerda ou direita, você vai lá e clica ali, e aí vai aparecer inscrito. Aí você vai estar efetivamente inscrito no Tudo é Possível Podcast. Então, eu que sou o Karim Ferri, seu humilde apresentador, vou chamar, sem mais delongas, as pessoas, os convidados especialíssimos de hoje, que são senhora Cabani e senhorita Marques, da Acai Academia. Sejam bem-vindos! Muito obrigada pelo convite, Karim. Legal estar aqui. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, porque eu sei que vocês correm pra caramba. Tem aula, tem muita aula lá direto, de criancinha, direto. Eu quero que vocês falem muito, eu quero ouvir isso da Acai. Mas antes eu queria saber como que surgiu a Acai, como vocês se conheceram, como a senhorita Marques, que eu sei que é faixa preta há muitos anos, chegou à faixa preta. Enfim, queria que você contasse um pouco. A Cabani já esteve aqui falando da sua vida pessoal, principalmente de escalada, na verdade. A gente não falou muito de luta, não. A gente falou muito da escalada em montanha, viagens, etc. Mas eu quero saber disso. Quem começa? Você começa a conversar? Eu posso falar como Então, é que foi minha trajetória até as artes marciais e conhecer o Edson Acabani aqui, que é meu parceiro hoje de profissão. Bom, eu comecei a sair do ensino médio, eu falei, bom, eu tenho que escolher agora uma profissão e fui para uma área nada a ver com o que eu faço hoje, que foi matemática. Aí eu fiz lá 6 semestres de matemática. Você nem começou, já vou te interromper, porque assim, que é uma fase complicadíssima, né? Não, super complicado. A pessoa com 16, 17, 18 anos... Tem que decidir qual que vai ser... Pro resto da vida. Muito difícil. Tanto que bati em matemática, bati em técnico em meio ambiente, eu fiz também um curso. E aí depois eu falei assim, não, peraí, eu tenho que parar e refletir o que eu quero. E isso eu já estava com 20 anos, falei, educação física é o que eu quero. Se formou em alguma das anteriores? Não. Não. Fez um pouco de matemática, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Fez ambiental... Também não era isso que eu queria. E aí eu pensei assim, bom, o que eu gosto de fazer? Isso. Aí eu falei, bom, atividade física, eu tô sempre academia, correndo, esporte, sempre gostei muito da dança. Falei, educação física acho que é um bom curso para mim. Nunca tinha pensado em artes marciais. E aí, no curso de educação física, você precisa estagiar. E nesses estágios da vida que eu encontrei, o meu primeiro estágio em artes marciais, fiz Muay Thai, fiz boxe, fiz um pouco de jiu-jitsu na época. Em várias academias eu trabalhei na musculação também. Mas você foi estagiando em academias que tinham artes marciais e foi aproveitando e fazendo? Eventualmente tinha arte marcial. Então, precisava fazer musculação. Aí chegava lá, tinha lá artes marciais. Falava, opa, vou praticar aqui uma arte marcial. Comecei a praticar assim, não porque eu era obrigada a praticar, porque a academia, porque a faculdade, a grade exigia, não. Porque aparecia e você falava, eu vou testar. Vou conhecer. E aí, numa dessas oportunidades, eu conheci o senhor Acabani aqui, o Edson Acabani, e a gente começou a treinar juntos, trabalhar juntos, e surgiu a oportunidade de... Ele estava também numa fase de transição de carreiras, e eu estava saindo da faculdade, tentando ali achar o meu espaço. Ele me fez a proposta, falei, vamos montar, então, uma escola de artes marciais. Surgiu a Acai daí. Como é que foi? Agora eu quero ouvir dele, como é que foi essa... Porque você, eu sei que era do mundo corporativo, aí largou tudo, foi fazer, né, foi escalar, e aí? Em 16 eu comecei a romper com o corporativo, fui para o Himalaia, aquela coisa toda, fiz um ano sabático. E 19, a gente começou o projeto da Escola de Artes Marciais, né? E aí em 20, no final de 19, começo de 20, entrou a pandemia. Logo no início das nossas atividades, a gente já encarou um desafio desse, que era a pandemia. Fechou tudo, aquela insegurança, ninguém tinha informação o que ia acontecer. E nós tínhamos outros sócios na época que, no fim, não deram certo. E aí a Marques a gente trabalhava juntos, eu olhei para ela e falei, Marques, aí, vamos continuar? Era 2020 isso, ainda meados do primeiro semestre. Vamos fazer nosso negócio? Vamos embora. Então, independente da
da questão técnica ou da formação, acho que uma das coisas bacanas que a gente encontrou foi essa resiliência, né? Ela é braba, né? Vamos fazer. O que a gente tem na mão? No meio de uma pandemia, vamos embora, vamos buscar. E a escola cresceu assim, cresceu na escassez, cresceu na dificuldade, no começo, num mundo completamente incompreensível na época. E aí a gente foi indo, passando por etapas, e a gente vamos completar nosso 5º ano. 5º ano. Eu me lembro, é engraçado, né? Porque a gente encontrou a academia de vocês exatamente nesse interregno, né? Na primeira onda. E eu lembro que, assim, meu filho realmente se encontrou lá violentamente. E aí, quando voltou a pandemia, ele fazia em casa online. Então, E ele era super aplicado. Ele é muito, assim, é muito marcante para mim, o Rafael Feres, que era assim... faça chuva ou faça sol, ele estava lá na frente da telinha, e aí tinha outros amiguinhos que faziam juntos, mas por muitas vezes, muitas aulas, era só ele ali, e eu senti que, eu falei, cara, ele tá mesmo se apegando aqui para passar por essa pandemia, assim como todos nós estávamos tentando de alguma maneira, e essas aulas online que eu cheguei a fazer em casa, então era eu e ele ali na telinha, treinando um do lado, outro do outro, ou na escola, ele realmente é uma figura que marcou bastante para mim a pandemia nesse sentido. Mas e deixa eu voltar um pouquinho, então. Quando vocês trabalhavam na ACAI, que não era ACAI ainda, né? Antes de ser ACAI, vocês trabalhavam juntos? Isso. Vocês já eram sócios? Não. Depois você era sócio dos outros sócios. Isso. E você trabalhava eu trabalhava nessa empresa. E você já tinha passado, você já era faixa preta de... Já era faixa preta de taekwondo. Você ficou quantos anos para virar faixa preta? Olha, eu fiz o que a gente chamava de um treinamento mais intensivo. Normalmente um atleta, uma pessoa normal, leva 5 anos para pegar a faixa preta. Eu levei em torno de 3 anos. Até porque eu vivia aquilo 6 horas do meu dia, todos os dias da semana. Então, eu estava em contato com aulas, com alunos e com treinos em todo esse tempo. Então, acabei conseguindo pegar essa faixa preta um pouco mais rápido. Demorou aí em torno de 3 anos. No total? No total. Pô, super rápido, né? Foi, super rápido. Não é comum isso. Não é comum. Não. E você, Edson? A minha história é diferente, né? Você foi e voltou, né? Eu lembro que você já fazia... Não, eu era um aluno, trabalhava em escritório, etc. Fazia minhas aulas às 9 horas da noite. Faltava, machucava. Aquela coisa de reunião, executivo. Exatamente, preso com os compromissos do escritório, enfim. Então, a minha jornada foi 7 anos para me tornar uma faixa preta da época. Entre indas e vindas, lesão, trabalho, viagem e tudo mais. Demorou um pouco mais, né? Que é mais ou menos normal, né? Que ela falou de 5, 6 anos, acho que isso. Normal. Você demorou um pouquinho mais. O que eu falo sempre para as pessoas, quer ser uma faixa preta, é simples. É só você treinar de 2 a 3 vezes por semana. Por 5 ou 6 anos, você tem que só vir aqui na academia e fazer o básico consistentemente. Não tem problema nenhum. É isso. E que muito pouca gente consegue fazer. Porque manter a consistência, o tempo de treinamento, as distrações, emoções, etc. No meio do caminho, a gente é levado para vários outros lugares, né? Mas... é simples como isso. Bom, aí vocês, então, foi dissolver a outra sociedade e você chegou para a Marx, topo. Vamos embora. E vamos embora. E aí a CAI é a Cabane e Yaci. E Yaci, que é o meu segundo nome, que Keila Yaci Marques. E aí eu falei para ele, olha, põe o Y aí para eu me sentir fazendo parte desse negócio, então. Porque você estava me falando que a CAI em japonês... é vermelho. É vermelho. É isso. E a grafia é com I, né? Não é com Y. Então, vem do sobrenome. A Kabane são 3 kanjis, são 3 letras japonesas. Então, a Kai, a grafia é com I. E a gente colocou o Y, que é a parte da Marx, né? Dentro do nome da escola. E ficou bacana. Acho que visualmente ficou interessante. Aí, na logo compõe, né? Compõe Yaci, quer dizer lua, não é isso? Lua em Tupi-Guarani, quer dizer lua em Tupi-Guarani. Então, tem um formato de uma lua em vermelho, porque vermelho é... O Akai é ondas vermelhas, raiz da ondas vermelhas, então tem todo um significado. O seu sobrenome é Cabane, raiz das ondas vermelhas. Tem todo um significado. E aí a metodologia? Porque eu vejo que vocês são um pouco diferentes, né? Eu fiz Kung Fu já há 30 anos atrás e agora... Taekwondo já tinha feito Taekwondo lá atrás, mas enfim. Acho que talvez pela nossa própria formação, né, Carinho? O que acontece? As artes marciais nasceram lá atrás para que as pessoas se defendessem a sua propriedade, defendessem os feudos, aquela coisa toda. Depois foi para os exércitos, enfim. As pessoas lutavam com o corpo, com as mãos e com as pernas para se defenderem.
Aí depois disso o que acontece? A história, aí você evolui com o tempo, isso foi para exércitos, aí depois foi para polícia, defesa pessoal, de cidadãos normais e assim por diante. Para nós, esse inimigo não é mais o mesmo nesse mundo de hoje, né? O inimigo, a gente coloca que o inimigo é outro. O inimigo não é o inimigo externo também existe. Também existe. Hoje em dia aqui em São Paulo existe bem. Isso, né? Só que talvez seja muito pretensioso a gente se posicionar e ensinar técnicas de defesa pessoal no mundo como hoje. A não ser que o cara treine, sabe, consistentemente, todos os dias, para ter os reflexos e o autocontrole necessário para fazer alguma coisa diante de uma situação pra poder de se ameaça. defender fisicamente. Exatamente. Né? Tem situações em escola de crianças, mas, sabe, de bullying, onde você pode se impor, mostrar mais autoconfiança. Mas a briga de rua também é uma coisa que não... Né? Hoje, a briga de rua aparece armas para todos os lugares, os ladrões chegam de moto. Então, o inimigo é outro. O inimigo, nessa sociedade hoje que a gente vive, ele está aqui dentro da cabeça, certo? São as restrições que você coloca, que você não pode, que você não consegue, a ansiedade, a depressão, o medo, tudo isso causado pelo esse dia a dia, né? Tem um pesquisador que trouxe aí uma expressão chamada BUNNY, não sei se já ouviram falar, que em português quer dizer é um mundo muito sensível, é um mundo não linear, como é BUNNY? BUNNY, B-A-N-I, que em português se traduz assim, né? É um mundo que você não consegue compreender, que muda muito rápido, que não é linear, as coisas vão acontecendo. E aí você tem todos os adultos envolvidos com isso, as crianças crescendo num mundo extremamente ansioso, digital, essa exposição maluca à informação. E o que a gente fez na metodologia sim, a pessoa tem acesso, treina técnicas de artes marciais que são efetivas na defesa pessoal. Mas o foco está em como desenvolver a habilidade emocional das pessoas durante o treino. Então, a nossa atenção é que durante o treino das técnicas, a gente olhe para o lado emocional, para o lado social do aluno. E aí, a proposta é que, através desse treino, a gente desenvolva essas habilidades, né? Então, é para que a gente possa lutar essas habilidades, para que a gente possa lutar contra o inimigo de hoje. Para que eu possa crescer uma criança confiante, que tenha autoestima, que faça as coisas com motivação, que faça as coisas com dedicação, que se concentre, que socialize, que tenha empatia com o outro. Essas são as habilidades modernas e atuais que são demandadas para as pessoas poderem viver feliz nesse mundo, né? Então, a gente... É uma metodologia moderna, mas que não perde o vínculo com a arte marcial tradicional que nós usamos o Taekwondo, que é a nossa arte marcial. Então, o Taekwondo tradicional que vai provocar tudo isso e a gente trabalha nessa condução com os alunos. Eu acho muito interessante mesmo, porque é isso. Eu vejo que vocês têm uma pegada, não vou dizer psicológica, mas quase isso, né, na escola, assim, né, de pegar o ponto fraco. Aliás, tem até eu consigo, se eu não me engano, é isso que vocês... A gente fala bastante sim, eu posso, né? Sim, eu posso. Nunca desista. Que nunca desista, acredita que você consegue fazer. E a gente cria ambientes para que a criança, o aluno, consiga, de fato, fazer e acreditar em si. E Marques, você complementa o que a fala do Akabani nesse sentido dos benefícios, dos inúmeros benefícios que tanto psicológicos como físicos das artes marciais? Claro, não. Eu consigo pensar em muitos benefícios. Mas, assim, em primeiro lugar, benefício físico, né? Porque é uma atividade física e que a gente recebe bastante aluno que chega lá falando assim, mas então eu tenho muita dificuldade em me engajar numa atividade. É uma das coisas que a gente tenta trazer para o treino, que é a diversão, justamente para que a gente... Eu acredito que eles tenham a maior dificuldade de manter a disciplina é justamente se engajar e ter a vontade de ir só pela disciplina. Ele precisa se sentir motivado. Como que ele faz isso? Através de amizades. Então, a gente tem uma comunidade ali, um social muito legal. Todo mundo se diverte, todo mundo puxa um outro. Então, esse, para mim, o primeiro benefício, atividade física. E aí, a gente começa a entrar nos aspectos emocionais. Por exemplo, começar a acreditar em si mesmo, aprender a defesa pessoal, não que você vá sair usando por aí, como o Edson falou. A gente treina outras habilidades e usa a arte marcial como uma ferramenta para isso. Mas Desculpa te cortar também, mas eu acho interessante porque, e eu vi isso lá no começo
não com o Rafa, mas com outras pessoas, que dá uma autoconfiança, né? Exato. Saber que você pode se defender, eventualmente, em tese, vamos dizer assim, Exato. dá uma autoconfiança para a você pessoa. chegar lá e aprender a fazer golpes com punhos, aprender a chutar, é quebrar uma madeira e falar, cara, olha o que eu consigo fazer. Então, quer dizer, eu posso, eu consigo. Você já sai na rua com uma postura diferente. Você já se sente empoderado de uma maneira diferente. Poxa, eu faço artes marciais. Não quer dizer que você vai sair por aí usando isso em algum lugar, mas você já tem isso aí no seu perfil, na sua personalidade, porque você pratica. Então, é sim mais um dos benefícios que eu acho que a gente vê no treino. Autoconfiança, que está envolvido também com essa parte, né? Que mais que a gente pode pensar de benefícios no treino? Condicionamento físico, a gente... Acho que motivação parece uma coisa tão boba, né? Mas quando você vê nas crianças, principalmente, dado o fato, acho, da tecnologia, desse período que eles passaram sem socialização, uns anos atrás, de retirar essa força, sabe? O berro, o rap que eles têm que fazer junto com a técnica. Parece simples, mas não é simples. A gente tem alunos que começam, eles vão soltar o primeiro berro ali, que é essa força interior que ele dispara junto com a técnica, né? Que transfere essa força. Depois de 1, 2 anos, quem sabe, né? Porque ele fica lá, ó, não sai. Né? Contido, mas... Pô, na hora que ele dá o primeiro berro, o primeiro chute, as duas coisas casam, é libertador praticamente. Cara, peraí, encontrei, eu canalizo energia, eu consigo fazer as coisas de uma maneira mais motivada. Acho que isso transfere muito para o mundo real. Isso é livre de estresse, né? Você chega lá e você consegue gritar, você consegue... É libertador, como o Edson falou. E aí, o próprio sparring mesmo, né? A luta em si ali, onde tem... poxa, eu preciso fazer um ponto, então a criança está ali completamente no tempo presente, eu não consigo pensar no problema que tem lá em casa, se eu estou aqui de frente para você e eu preciso entender o que você vai fazer, quais são os movimentos, como que eu posso me defender, como que eu posso pontuar. Então, assim, é bem interessante esse tipo de comportamento que a gente observa nas crianças, aquelas que os pais chegam e falam assim, falta concentração. Ou o próprio adulto que chega e fala assim, eu não consigo parar de pensar no trabalho, é trabalho o tempo inteiro, é estresse. Eu acho que esses são os principais benefícios do nosso treino. E disciplina. Chega pais que falam, meu filho, não sei o quê, e aí chega lá, melhora, como é que é? Com certeza. Disciplina, eu acho que é a palavra que a gente mais escuta, inclusive, quando chega, o pai vai matricular. Qual que é o objetivo dos treinos? Eu preciso que ele tenha disciplina. Os pais falam isso. Com certeza é a palavra que a gente mais escuta. Mas acho que disciplina, ela tá ali, ela caminha com motivação de alguma maneira. Existe uma relação entre as duas coisas. Acredito que tem dias que você acorda sem motivação e que seja a disciplina ali que vai te fazer levantar e fazer o que deve ser feito. Então, a gente usa de reforços positivos com os alunos, com as crianças, a própria faixa, né? A evolução das faixas. Afinal, você tem um objetivo. Um objetivo, normalmente, ali no treino com a gente, é pegar a faixa preta, né? Essa é a sua meta. Então, tem dia que você não vai estar naquela disposição para fazer, quero tanto ir lá na AK e fazer vários chutes e fazer... Tem dia que não vai rolar, mas qual que é o seu objetivo? Você não quer pegar a faixa preta? Então, você vai precisar ir. Então, a gente começa a falar sobre isso com as crianças e com os adultos, né? E passa a essa disciplina, né? A mensagem da disciplina. É por aí, esse é o caminho que a gente... Se eu puder completar a Marques nesse tópico de disciplina, tem muita gente que fala que disciplina é fazer as coisas, não importa se tem vontade ou não, você tem que fazer porque tem que fazer, né? Eu tenho um olhar talvez um pouco diferente, porque disciplina você tem que encontrar a motivação para fazer, né? Independente, você tem que ter um objetivo. Por isso que o objetivo é tão importante, né? Se eu tenho um objetivo me tornar, um estudante ou tirar 10 ou o que for, esse é o objetivo. Coisas vão acontecer no caminho que vão me desmotivar. Então, a flexibilidade emocional de eu encontrar uma motivação, passar por isso e encontrar o caminho porque eu quero atingir aquele objetivo é disciplina. Se você for no dicionário procurar, disciplina é fazer o que você se propõe a fazer. Então, primeiro você tem que ter uma proposta para fazer. Então, como a gente trabalha isso com uma criança? O que você se propõe a fazer? Né? Ela nem ir para a escola direito é uma proposta dela. Né? Ela vai porque coloca o uniforme, ela empurra lá e vai embora. Então, a gente dá essa experiência para ela de ela ter objetivos, e objetivos do tamanho dela, né, Karim? Porque objetivos que não são do seu tamanho, eles não vão gerar disciplina em você.
você vai desistir mesmo, porque eles estão muito longe do seu alcance. Gera uma aversão, gera tipo, eu não consigo, isso não dá para mim. Então, essa aproximação sucessiva que a gente faz no tatame, aos poucos, puxando e tirando os alunos da zona de conforto, é o que vai gerar disciplina, porque tem um objetivo, ele tem essa motivação de buscar e ele vai dando os passos pouco a pouco para conseguir atingir, entendeu? Eu costumo fazer uma analogia para a gente entender mais ou menos o que a gente quer dizer com isso, que é assim, cara, você quer a faixa preta, então você precisa fazer isso aqui por tanto tempo e tá pronto, tá claro aqui a sua meta. A mesma coisa, e aí a gente tenta desenvolver essa habilidade na criança, principalmente, porque em breve ela vai para uma faculdade, um curso, ou então ela vai tentar um objetivo X, um intercâmbio que vai precisar de um tempo fazendo isso aqui, mantendo isso aqui para você conquistar ali o seu diploma ou o seu objetivo final. Então, o objetivo por trás da nossa metodologia com a disciplina é isso, é que ele desenvolva essa habilidade para conquistar os objetivos, as metas dele da vida. E chega muitos pais também, além da disciplina, falam, pô, meu filho sofre bullying, ou porque é magrinho, ou porque é gordinho, porque, enfim. Não, o bullying, ele, infelizmente, está sempre presente. E, assim, é muito complexo, é um assunto muito, muito difícil, mas acredito que a gente consiga ajudar através dos treinos, sim, do taekwondo ali no tatame. Primeiro porque tem o indivíduo que sofre o bullying, que a gente vai trazer esse ambiente para ele controlado, onde ele tenha histórias de sucesso, que ele começa a perceber que ele pode sim fazer, que ele pode sim se impor, que ele consegue quebrar uma tábua, que ele aprendeu a fazer um chute, que ele aprendeu a sair de uma pegada X. E aí não que ele vá precisar usar isso com os agressores, enfim. Mas ele sabe que ele pode, ele sabe que ele consegue. E aí, só essa postura para ele já traz uma atmosfera diferente para o ambiente, escola, ou seja lá onde ele está sofrendo esse bullying. E, em contrapartida, a gente recebe também a galerinha que está do outro lado, que precisa do quê? Do autocontrole. A gente, os treinos é baseado em respeito e empatia. Então, cara, você entender que existe uma diversidade ali naquele ambiente e em todos os ambientes. Inclusive, a gente tem 2 funcionários que estão dentro do espectro autista, né? E aí, qual que é o maior objetivo? Qual que é a maior riqueza daqueles meninos no tatame com a gente? É justamente trazer essa diversidade e entender que as pessoas são diferentes e que você precisa respeitar. Então, a gente traz aí a gente tenta trazer esse equilíbrio, né? Tanto da criança que sofre o bullying, como aqui do outro lado, a criança que pratica, enfim, para que a gente consiga combater. A literatura diz que o bullying é uma percepção de diferença de poder e força. Se eu olho para você, eu percebo que você é mais fraco, seja o mais fraco classificado ou fisicamente, ou intelectualmente, ou sei lá. Eu como agressor, posso exercer um bullying, porque eu estou percebendo isso. Então, a arte marcial, como a Marx falou, do lado do agressor é empatia, autocontrole, diversidade, individualidade. Esses são os conceitos que a gente traz dentro do tatame. Do lado da percepção do mais frágil é o empoderamento, a autoconfiança, porque aí a balança, opa, peraí, eu já não te vejo como mais frágil. E, em contrapartida, também entendi que você é diferente de mim e tudo bem. Né? É assim que a gente tenta colaborar para que essas coisas não cresçam, né? Em ambientes escolares e por aí, que é uma coisa extremamente séria e que pode levar a consequências muito, muito tristes. Né? E é muito legal esse trabalho que vocês fazem com... Né? Eu acompanhei esses rapazes, eles ainda não eram instrutores, eram alunos. E vi o progresso deles né? Que eu vi ele caminhando para serem instrutores, né? Isso é muito legal, essa oportunidade que vocês dão, né? Não, eu falei que eles trazem esse cenário rico para a gente de diversidade, mas sim, a gente percebe a evolução e como eles são felizes em falar assim, olha, eu trabalho, a gente dá responsabilidades, então ele tem responsabilidade, ele tem que estar no tatame, então ele tem, você precisa fazer aquilo, ele tem ali, acredito que a gente também, de alguma maneira, está colaborando para a evolução pessoal deles. Ele é um aprendizado para nós todos os dias, porque eles nos desafiam muito também, entendeu? Né? O nosso autocontrole, mas peraí, respira, né? É diferente, mas como eu trabalho com isso. E você trouxe um ponto, se eu puder também completar, que parece que é quase psicológico, a psicologia que você falou, que acontece ali. A gente buscou
essa interação, né? Então, a gente foi buscar especializações em neurociência e desenvolvimento humano, neurociência e desenvolvimento infantil, análise do comportamento. Então, essas especializações que a gente completou, a gente traz para dentro do treinamento. E sim, são ferramentas da psicologia que são usadas no desenvolvimento dos alunos. A ferramenta é a arte marcial. O como é a arte marcial. Ela que estimula o ambiente para que as coisas apareçam. E a gente trabalha esses comportamentos por trás disso tudo, né? E a gente também, um tempo, fez isso para crianças autistas, porque existem muitos documentos que provam que o treino de artes marciais colabora bastante para o desenvolvimento de habilidades para crianças autistas. Né? Que legal. Muito legal. Legal. E deixa eu te perguntar, Fala. Apanhando que se aprende? Acho que apanhando é uma palavra meio forte, né, Carinho? Porque eu jamais falaria apanhando que se aprende, mas a gente escuta isso bastante por aí, né? Pô, tem que se ferrar mesmo, tem que tomar uns tapas para aprender o que é bom. Pelo menos na minha época dos anos 70 que nasci, acho que meu pai era bem, né, nessa linha. Acho que situações difíceis você aprende com ela, né? E aí você vai calejando. Acho que se caleja tão fisicamente, é que nem, vou fazer uma prova de 200 quilômetros. Você não vai sair correndo, nunca correu para 200 quilômetros, né? Você vai crescendo esse seu desafio. Então, calejar tanto a parte emocional como a parte física, acho que sim colabora para você aprender. Só que isso tem que ter uma dosagem, na minha opinião, correta ao seu potencial. Se você não tem ali, sei lá, um preparo físico para fazer uma coisa muito longa, eu te jogo numa prova de 200 quilômetros, você nunca mais vai querer ver isso na vida, entendeu? Vai ser completamente aversivo para você. Eu nunca lutei. Aí, tá bom, nunca lutou, coloca o capacete, coloca o colete, coloca você frente a frente com uma criança que tem mais uma habilidade motora, toma 2, 3 chutes na cabeça, o moleque nunca mais volta. Mas a gente pode levar ele até esse desafio do colete, do capacete, etc., com o tempo. Contanto que esses desafios cheguem na medida certa para ele e vai tirando ele da zona do conforto, ele vai progredindo, ele vai calejando, vamos colocar. Mas se você perder a mão e expor o aluno ou a criança a um desafio muito maior do que ela tem habilidade, acho que você não aprende. Você não aprende. Isso acaba que você cria uma aversão a esse tipo de coisa e não faz. A criança se desencanta. Vai para outro lado. Vai para outro lado. Vai pro outro lado. E aí a gente não consegue entregar nada daquilo que a gente está propondo entregar. E aí, complementando só, do mesmo jeito que a gente entrega histórias de sucesso e a gente faz o ambiente, né, controla o ambiente para que isso aconteça, a gente também acredita que a frustração é importante. Então, ele tomar esse chute no capacete vai ser importante, mas precisa... Essas coisas precisam acontecer aos poucos. No momento correto. No momento certo. No momento correto. Que ele seja preparado, ele entenda o que vai acontecer, ele tem a técnica, tem o controle, senão... A gente já teve exemplos de que crianças que tiraram o capacete saíram e nunca mais vi. Apesar de todo o cuidado e controle que a gente tenta colocar. Só que o controle não é só... o outro lado tem que ter o controle, né? O que a Marx trouxe do sparring, que é a luta em si, né? Onde tem um contato corporal, ela, além da parte técnica de observar os seus movimentos e ver o que você vai fazer, tem toda uma parte muito psicológica eu tomei um golpe. Como eu me reconstruo disso, entendeu? Como eu volto a me concentrar no que eu tenho que fazer, volto a analisar o meu oponente, porque doeu. Eu tava, sabe? Então, tudo isso é muito dia a dia, sob pressão, porque tem um capacete. Cansei, abaixou o braço, tomou. Cansei, então continua olhando, respira, traz concentração de novo, olha para frente. Então, isso é super importante. E eu lembro que eu tô falando muito a nossa história, porque é engraçado, né? Mas o Rafa adorava sparring. Tá. Né? Era o momento que ele mais gostava. Ele falou, tomara que hoje tenha sparring. E isso deve variar, né? De pessoa para pessoa. Muito. E mais. E assim, muito bonito o que você falou. A gente tá para entregar, né? Porque não só para entregar, olha, você é faixa preta, parabéns, tchau, vai bater nego e não. Não, mas
para entregar uma pessoa melhor, né? Exato. Eu acho que, assim, a faixa preta é o objetivo mais dele, talvez, do que nosso. Porque o nosso objetivo mesmo é esse caminho até a faixa preta. É tudo que a gente vai conseguir entregar para ele poder alcançar a faixa preta. Eu acho que é onde está nossas metas, nossos objetivos estão nesse caminho. Muito legal isso. E eu vi também que tinha não sei se muita, mas várias instrutoras mulheres, né? Meninas, jovens, enfim. Como você vê isso fazendo, hoje em dia o pessoal fala o empoderamento feminino, né? Que eu acho muito legal. Eu até falei para minha mulher, eu gostaria que minha filha fizesse, porque eu acho que dá essa coisa de você poder, né? Poder se defender eventualmente. Claro. Eu acho que é uma mensagem parecida com o que eu falei anteriormente, que é assim, cara, essa mulher chega lá e ela percebe que ela consegue aprender golpes, ela consegue bater, ela consegue chutar, ela consegue quebrar uma madeira, e daí isso traz para ela, para a personalidade dela, ela assume uma personalidade diferente, mais empoderada. Mas mais do que isso, eu acho que esse universo de arte marcial, o tatame, que é um universo muito masculinizado e sempre foi muito masculinizado, eu acho que é muito importante a presença feminina. E a gente está, inclusive, deixar um recado para as mulheres aqui, façam arte marcial, a gente precisa assumir essa postura, porque acredito também que ainda existe um estigma, assim, que a galera fique, poxa, eu não vou lá porque é luta, né, porque vai ter os homens lá. E, infelizmente, a gente coletei uns dados no ano passado que mostrou que 75% dos nossos alunos são homens. Apesar do nosso quadro de instrutores ser exatamente 50%, né, metade mulher. 50%. Exato. Isso foi propositalmente. A gente sempre tentou legal. equalizar. Apesar disso, ainda assim, a maioria dos alunos é homem. É homem. Uhum. Mas, e foi difícil você encontrar essas instrutoras? Como é que foi? Cara, Porque se você está falando que 75% dos alunos é masculino, né, e você quer sempre manter essa equalização? Agora eu acho que eu vou, talvez, dar minha opinião aqui, eu sou suspeita para falar, porque eu acho muito mais fácil trabalhar com mulher, acho que mulher entende mais, agora eu vou começar a defender as meninas aqui. Mas, não achei difícil encontrá-las, não, até porque elas são super preparadas, então são... Acho que fazia parte de um networking de relacionamento, né? E por isso talvez foi mais fácil de encontrar. Mas quando você sai a campo mesmo, é complexo. Encontrar gente que... mulher é mais difícil. Esse 75% deve se refletir lá na frente, na formação. Exatamente. Então, sim, acredito que seja super importante. Inclusive, na minha opinião, o empoderamento feminino, a palavra empoderamento, ela significa justamente isso. Você enfrentar esse universo masculino, por mais que você se sinta coagida. Poxa, aqui tem muito mais homem do que mulher e talvez eu estou me sentindo mal por isso, mas pensa que você está abrindo portas para outras meninas que vêm e que também querem fazer aquela atividade que você está fazendo, que você está enfrentando aquilo para que ela possa vir de uma maneira mais segura e mais bem recebida. E aí, cada vez mais, né? Porque uma vai fazendo... a gente vai aumentando. Exatamente. Isso. E a mulherada chuta muito bem. Né? Muito bem. Akabani, você pincelou aí em algum momento falando sobre as crianças. Né? Porque o mundo moderno, com esse monte de dispositivo, né? Muitos super úteis, mas alguns acabam ficando o dia inteiro, não só criança, né? Criança, adulto, no sofá com o celular na mão, enfim. Como você vê isso nesse mundo de hoje? As artes marciais, essa relação no mundo moderno, pandemia... É muito reforço positivo, né? A telinha do celular ou qualquer tela. É muito estímulo, né? Então, muito estímulo. Eu acho que não é nem um reforço positivo, eu falo por mim, né? Mas assim, é mais fácil você pega ali, né? Você não precisa fazer 10 flexões, não precisa correr, não precisa ir pra academia. Não. Você só pega o negócio, fica deitado no sofá, e depois você fala, ai, tô com uma dor nas costas. E dopamina, né? Dopamina. Tem muito estudo também que mostra que é viciante, né? Então, ou seja, é difícil você largar. Quando você dedinho, pega né? o dedinho ali e vai aparecer o que você quer, não vai, opa, apareceu, então vou continuar. É como o jackpot, é a mesma coisa. Você vai, será que vai gerar? Ganhei dinheiro, perdi. Não tinha então são estímulos parecidos que, assim, podem viciar, né? As crianças,
de novo, né, resgatando a pandemia, elas passaram muito tempo na frente da tela, quando as escolas meio estavam tentando se encontrar em como continuar, né, com a parte didática, foi tudo para dentro do computador. Então, eu lembro que meus filhos ficavam das 8 às 14 horas assistindo aula no computador, e as atividades eram no computador, a socialização era no computador, porque depois da aula eles falavam pelo computador. Depois da pandemia, isso meio que continuou, né? E o lance das mídias sociais hoje é super relevante na vida das crianças. Os meninos muito mais para jogos, que ficam jogos online, as meninas bastante mídias sociais, comparação, né? Beleza, cabelo, foto, Maquiagem. selfie, maquiagem, esse tipo de coisa, que pode ser, na minha opinião, super danosa, se não bem dosada, né? Então, onde que a arte marcial acho que pode colaborar com isso? Com certeza para causar um equilíbrio. Você tem que largar aquilo lá e treinar, como a Marx falou, momento presente. Não tem como fazer 2 atividades ao mesmo tempo, né? E o esporte contribui de uma outra maneira, né? Para que você possa até buscar uma satisfação também praticando esporte. Mas a mídia social tem que, como você também disse, né, cara, tem muita coisa boa. Tem informação, a gente tem que equilibrar. As escolas recentemente, aliás, existe uma lei, né, que proíbe o uso de telefone celular nas escolas, que acho que foi muito bacana. Hoje mesmo eu visitei um colégio e durante o intervalo eles tinham bolas na quadra e a molecada do ensino médio ia ficar arremessando, jogando vôlei. Que antes não existiria isso, existiria uma arquibancada cheia de criança aqui. Não, antes, agora há pouco, né? Porque Isso, antes não tinha Antes, mesmo. ano passado. Antes não tinha nossa mesmo. época, Antes não tinha era o que a mesmo. gente tinha. Aí veio isso aí e aí foi positiva essa proibição. Então. Eu, na minha opinião, foi extremamente positivo, né? Então, tem um papel dos pais muito grande, né? Na intermediação desse processo. É uma resistência muito grande das crianças, mas sim os pais têm uma participação muito grande em poder regular isso, né? Vai falar 100% não? Você não consegue, porque você está quase excluído do seu grupo se você não tiver acesso. Você chega na escola e fala assim, olha, aquela menina nem fala com ela, porque ela não tem WhatsApp, não tem celular, não tem celular, né? Pô, a menina fica, então, bom, ela tem que participar de alguma maneira. O que ela não pode é dedicar horas e horas e horas do dia dela para fazer isso. E eu, pais, não estou dizendo que isso é fácil, né? Isso é bem difícil. Eu tenho filhos nessa idade e, assim, são discussões bastante críticas em relação a isso. Mas o esporte sempre é um bom caminho, Carinho. Sempre um bom caminho. Sempre foi, como você falou, desde a nossa época, esporte. Preenche bastante coisa na nossa vida, de vários valores, e essa parte de satisfação, né? De se sentir bem, de conquista. E deixa lá o celular para quando a gente precisar falar com alguém ou fazer uma pesquisa importante na escola. E aí ele pode nos ajudar aí bastante, né? E é para isso, né? É para isso. Basicamente é para comunicação. Né? Mas enfim, sensei. O tema sensei. O Marques, o Akabani é o seu sensei? Como vocês... Não, de alguma maneira sim, com certeza. Acredito que sim. Ele é o meu mentor, meu professor e de um monte de gente ali dentro da escola. Sensei é uma palavra japonesa que quer dizer literalmente quem nasceu primeiro, né? Então é um termo. Assim. Então, só nesse caso, bem ele primeiro. Ele nasceu um pouquinho né? antes de mim. Boa. E ele é um termo muito utilizado como símbolo de respeito, né, para professores, inclusive na arte marcial, né, sensei. E no Japão, por exemplo, ele não é um título que eu posso me auto-intitular. Eu sou o Sensei Akabani. Isso não é bem visto, né? Ele é uma palavra que tem que ser usada pelas outras pessoas, em reconhecimento ao seu esforço, ao seu reconhecimento, à sua experiência. Então, as pessoas te chamam de Sensei. Então, eu não me apresentaria no Japão como sou o Sensei Akabani. Não, porque está se intitulando Sensei. Eu tenho que reconhecer em você isso. E na arte marcial, o Sensei ele não é só responsável pela parte técnica, né? Desenvolvimento de habilidades motoras, chute com giro, chute saltando. Ele é responsável pelos valores, né? Pelo que acontece naquele tatame, pela referência, né? Por várias coisas que as crianças e os adultos têm que usar na vida, né? Como um todo. Então é muito importante, acho que quando procurar uma escola, entender a filosofia do sensei, né? Da pessoa responsável por treinar os que treinam os seus filhos, ou quem treina, na verdade, as crianças ou os alunos adultos. Porque ele é uma pessoa admirada, né? E a gente sempre fala para os instrutores, se você andar com a faixa torta, sua turma inteira andará com a faixa torta.
Porque você é minha referência, você está lá na frente por alguma razão, e eu admiro você por você estar lá na frente. Se você não se cuida, ou se você faz... Eles usam você como referência o tempo inteiro. Então, não é só chutar de um determinado jeito. É você ser exemplo para várias e várias ações e situações que demandam essa referência, né? É incrível como os aluninhos, eles são realmente reflexo assim, do que o instrutor é. Em todos os sentidos. A faixa, o uniforme, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de chutar. Então, é isso mesmo. Acho que faz muito sentido. Que legal. O Acabani tem essa coisa, eu não sei se é natural sua ou foi nos anos de escalada, artes marciais, mas você tem essa coisa de sensei, de mestre, essa psicologia, essa filosofia oriental. Da onde veio isso? É nato seu ou... Eu falo para a Marx que quanto mais velhinho eu ficar, melhor para ela. Porque até eu virar um quadrinho na parede. Frente pro Sensei Acabani, aí, ó, para resolver os problemas, entendeu? Sempre tem na escola de marcial aquele lá do cabelinho branco, né? Mas acho que eu no mundo corporativo, Carinha, a parte da liderança sempre foi, na minha opinião, mais humanizada, né? Tentar extrair da pessoa o máximo que ela pode. E sempre de uma maneira mais leve, de uma maneira mais descontraída. Meu pai é japonês, né? Meus avós são japoneses vindo do Japão mesmo. Tenho certeza que se a gente vasculhar, tem um DNA aqui que... que me puxa para esse lado, né? De Sr. Miyagi. De Sr. Miyagi. Aliás, você vê a foto do meu pai, ele é o Miyagi. É mesmo? Em pessoa. Então põe a foto, Ele é o quadro. Põe a foto dele lá no quadro. Não escreve nada. Vamos ao Miyagi, né? Aliás, o meu professor de Taekwondo já falou, coloca um dia ele lá de terninho, coloca lá e ele fica lá, só faz gesto assim, ó, pra cima e pra baixo. A molecada vai ficar morrendo de medo. Leva ele lá e põe o quadrinho e escreve Senhor Sensei Acabani. O cara não tá feliz com o que tá acontecendo, eu conheço, e assim vai. Mas acho que é mais por isso. A arte marcial me acompanha, sei lá, 20 anos da minha vida. Essa questão de esporte, desafiar, cada vez procurando novas coisas para fazer, para que eu possa me concentrar e tirar o máximo de mim. A gente transporta bastante para a nossa metodologia, né? Tanto a parte física, como a parte de concentração, como a parte de nunca desista, que é o lema que a gente coloca na camiseta, nas nossas costas, no nosso coração, é um dos lemas da escola, porque desistir é fácil, né? Tá na sua frente toda hora essa oportunidade de desistir, não importa o que você escolheu para fazer, né? Procrastinar, não, isso aí, pensando bem, não é isso que eu quero, é aquilo ali. No fim, você não... né? Agora, o difícil é o caminho, como o Marx falou. O caminho de ficar 5, 6 anos fazendo a mesma coisa constantemente, 2, 3 vezes por semana, é fácil. Mas a gente não consegue, né? Então, acho que tudo isso junto, né? O meu histórico, o histórico dela, e os estudos, as especializações dentro dessa parte de psicologia, junto com as técnicas de Taekwondo, virou o nosso propósito, né? Virou assim, os ingredientes que a gente acha super relevante para contribuir para todo mundo. A gente falou um pouco, Marcos, eu quero saber se você quer complementar sobre autoestima e autoconfiança nas diversas idades que eu sei que vocês têm lá, assim. E eu não sei se eu falei aqui já, mas eu fazia também com o Rafa, eu fiz com ele, adorava, tive que parar por algumas razões, mas se Deus quiser vou voltar ainda, né? Tem várias metas aí que eu quero nos próximos anos, e essa é uma delas. Autoestima e autoconfiança. Com certeza, eu acho que está super presente no treino e que super envolvido com a evolução pessoal mesmo de cada um. A literatura diz que a autoestima é um reforço social, né? Então, você ser aplaudido ou elogiado por ter conseguido fazer algo, a gente tenta sempre trazer isso para o tatame. Então, o aluninho vai lá e treina aquele chute que ele não consegue e, pum, conseguiu. Pô, todo mundo aplaude, ele recebe uma fita, uma estrela, olha que legal, foi reforçado aí socialmente, as pessoas estão vendo que eu consigo fazer uma coisa bacana. E, por sua vez, a autoconfiança é ele perceber na ação dele que ele consegue. Então, ele sozinho vai lá e não sei, poxa, vou quebrar a madeira. Nossa, será que eu consigo quebrar a madeira? Ele treinou 4 meses para isso. Eu sei que ele consegue quebrar, até porque o ambiente está preparado para isso. A gente quer que ele tenha justamente essa sensação de confiança e que ele consegue sim. Mas ele não sabe. Então, ele tá ali. Nossa, será que eu vou quebrar? Será que eu vou conseguir? A cerimônia tá chegando. São 3 meses, já treinei 4, meu Deus, é o chute tal. E pensa nisso o tempo inteiro. Chegar lá, ele quebra. Então, mais do que os aplausos, é ele sentir que ele conseguiu. Olha o que eu conquistei, olha o que eu consegui. Então, assim, acho que faz super parte do treinamento, é o que a gente quer levar para eles mesmo.
e acho que a gente vem alcançando com sucesso. De novo, é um ambiente preparado e controlado para que ele tenha essas pequenas conquistas aí, e acho que a gente consegue refletir para a vida lá fora, para que ele entenda que ele pode, que ele consegue e que as pessoas em volta gostam do que ele faz. É super importante para o desenvolvimento da criança, principalmente, né, que é um serzinho em desenvolvimento mesmo, mas para os adultos também, de maneira geral, também acredito que seja super positivo. Muitos adultos chegam com bastante bloqueio, né? E essa simbologia de quebrar madeira, não sei se você teve essa experiência, Karine. Ela é uma superfície rígida que você olha e fala assim, você nunca quebrou, é um desconhecido, né? A simbologia é um obstáculo desconhecido que você vai ter que transpor. Você nunca transpôs isso num chute Y. Então você não sabe realmente se vai conseguir. Mas aí você tem que confiar, né? Você tem que confiar e executar o que você treinou. É o caminho, eu vou executar. E aí, quando você executa, você percebe, eu não parei diante de um obstáculo. Né? Eu usei o que eu aprendi, eu usei o que eu treinei e executei e consegui. Né? E a autoestima, ela vem... A família, carinho, sabe? Para você se sentir bem acolhido. E aí, depois, vem os desafios, né? Onde você vai poder usar tudo isso. Mas... conta. E é interessante, porque eu ia falar... de 8 a 80. Não, mas não é. Ela é de 4 a 80, né? Não sei a partir de quando que começa. Crianças a partir de quando? 2 anos e meio. 2 anos e meio. meio. A gente tem crianças de 2 anos no tatame. E o mais velho? Porque eu sei que tem uns caras de 50, 60, não sei se tem mais do que isso. Poxa. O meu último aluno tinha 85 anos. E era já um faixa preta ou faixa azul? Não, ele começou com 84. Você tá brincando. Não. Começou com vocês. Com 84. É. Que legal. Ou seja, nunca é tarde para começar. Que legal, Jamais. Legal demais, pô. Jamais. Eu não sabia disso, olha que legal Isso. demais. Muito Pô. A gente Tá treinou- fazendo? Não, ele parou de fazer, mas a gente treinou um tempo juntos, quase um ano juntos. E era muito gostoso, assim. Era uma experiência muito bacana para mim, né? E ele sempre buscando coisas novas, né? Assim, eu Que consigo legal. fazer. Isso não vai me parar. Que Ele falou, E aí legal. o mais isso não vai me interessante parar. é perceber que os desafios para ele são os mesmos, assim, para todo mundo. Mesmo naquela idade, é a parte de quebrar madeira, a parte de aprender um novo chute, ou de memorizar um poncê, uma nova forma. É o mesmo desafio para todo mundo. E dói igual para todo mundo. Dói igual pra Talvez todo mundo. doesse um pouquinho mais para ele em algum momento. Fisicamente. Ele falava assim, mesmo. professor, calma aí, esse aqui tá, peraí. Eu falava assim, vamos lá. Eu sei bem como é. Eu sei bem como é. Mas o parar não é bom, né, cara? E o parar é onde vem outros tipos de dores, né? A dor de praticar qualquer esporte é uma dor... Tá lá, mas é uma dor positiva. O parar não é bom. Na verdade, eu adoro essa dor muscular. A dor do dia seguinte, a dor muscular do dia seguinte, né? Fala, pô, amanhã eu vou de novo e daqui a 5 dias não tem mais dor. E mais, é satisfatório. É a dor de dever cumprido. Pois Você é. fez o que devia ter feito. Pois é, muito legal. E eu sei também que vocês fazem ou fizeram um trabalho social. Me contem direito, eu não sei exatamente o que é. Quem que pode falar? A gente começou faz 2 anos, praticamente, um projeto junto com o Arrastão. Um pouco mais de 2 anos. né? O Arrastão fica no Campo Limpo e a gente começou com 20 alunos que eram... Eles tinham déficit de neurodesenvolvimento. de neurodesenvolvimento, né? Então a proposta era essa, trabalhar 20 crianças que tinham déficit de neurodesenvolvimento na população total do Arrastão. Depois dessas 20 crianças, até julho a gente tinha crescido para 50, e aí depois, no final do ano mesmo, já tinha 250 crianças treinando com a gente. Então Que hoje, legal, hein? o programa Acai Nunca Desista, é o nome do programa social, a gente treina 250 crianças no projeto Arrastão, no Campo Limpo. Todos os dias a gente tem aula de taekwondo, 2 horários por dia, e a gente atende a população total das crianças que são acolhidas pelo projeto. Sério, que legal, né? Então, 2 vezes, todo dia vai alguém de vocês, Sim. algum Alguém da equipe. instrutor. Isso. A gente dá aula para as crianças lá no Que no legal. Campo Limpo. Legal demais. E com esse foco, né? Não é um foco de defesa pessoal, né? Mas a vida é difícil, né? Os obstáculos estão aí para todo mundo e eu falo para eles que talvez para eles seja um pouco mais. E a gente trabalha bastante em cima de resiliência, de autocontrole, de perseverança, que são habilidades que eles vão precisar, né?
E isso no treino, né? No treino. É um treino que tem a parte técnica, a parte física, mas é um treino que também é muito conversado, né? Parte do treino a gente senta, o instrutor senta com eles, conversa, pede exemplos, conversa como está em casa, conversa como é que está a situação na escola. É, assim, é muito gratificante, é muito gostoso para nós poder contribuir de alguma maneira com essa galera. Legal demais. E troca de faixa? Como é que rola esse lance de troca de faixa? Troca de faixa? Bom, troca de faixa, diz a história, né, mas que a faixa sempre foi branca dos alunos lá atrás, né, das sempre, artes só marciais. tinha branca. A história diz que só tinha branca e o sensei conseguia reconhecer quem treinava mais e quem treinava menos, porque a faixa de quem treinava mais já estava mais sujinha, Era né? mais suja. Diz a lenda lógica, que, olha, tem lógico, lógica. aquele lá tá mais suja, essa aqui tá mais limpinha, etc. Mas as faixas coloridas, elas apareceram no judô, né? O Jigoro Kano, ele implantou, que é o mestre que desenvolveu o judô. E para nós, a gente usa mais como um marco de referência de um final de um ciclo, de um começo de um novo ciclo, de técnica e de aprendizado. Ajuda a escola a agrupar técnicas dentro de dificuldades e demandas, motiva o aluno a conquistar objetivos intermediários, né? Cada tempo ele consegue alcançar um objetivo e fazer essa troca. Quanto mais graduado mais tempo demora, mais como é que se diz? Maior é a demanda do treino, né? Claro. Até porque o conteúdo fica mais complexo, O conteúdo né? fica mais complexo, que é uma analogia, de novo, para a vida, né? Você começa a ser uma criança, você aprende a andar, aprende a fazer determinadas coisas. São demandas que vão complicando à medida que você vai crescendo, à medida que você vai ficando mais velho, vai se expondo para o seu trabalho, relacionamentos e etc. E é isso, mas todo mundo tem artes marciais tradicionais que tem a faixa branca e a faixa preta. Você fica lá até os X anos treinando e aí o mestre decide se você vai trocar de faixa para uma faixa preta ou não. E a faixa, todo mundo quer ser uma faixa preta, né? As pessoas sempre quero ser uma faixa preta. Principalmente das crianças, tem essa mágica, né? Em torno disso. E eu volto a dizer, não é difícil, né? É só você não desistir. É a frase que a gente sempre fala, a diferença de faixa branca e faixa preta é que eu não desisti no meu caminho, né? Então, faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. E ele continua. Legal demais. E aí, na hora que você se torna um faixa preta, você descobre que começa ali. Aí vem outras mensagens. Aí começa ali, entendeu? Aí são outras coisas que você vai aprendendo que só vão fazer sentido para você depois de você ter feito um caminho inteiro de faixas coloridas e aprendido uma série de coisas, passado por uma série de emoções, que você vai entender o significado disso tudo. Demais. E planos para o futuro? Planos para o futuro. Por enquanto, vocês estão só com a Akai. Vocês Não, só têm uma unidade. A gente tem se especializado bastante em trabalhar com crianças, né? Acho que também como um propósito, né? Desenvolver crianças para que lá na frente a gente tenha uma liderança mais humana, mais Legal, que bacana. que entenda mais a individualidade das pessoas. Isso, a gente conversando, também trago um pouco da minha vida corporativa, onde é uma guerra, um pega para capar, pega ali, bom, quero ganhar, quero vencer, e outro que eu não quero saber do meu concorrente. Sim, não. Tem maneiras de você ter sucesso, você tem que fazer isso. Então, a gente se concentra muito nisso para que a gente possa formar líderes melhores no futuro e para que essas crianças possam fazer um mundo melhor para todos, né? Acho que essa é a nossa concentração. E a gente trabalha com colégios. Então, a CAI, ela não fica só fisicamente nas nossas escolas, ela vai até os alunos, né? Então, a gente tem a parceria com alguns colégios, isso tem aumentado e tem sido um projeto de sucesso, onde a gente é muito bem acolhido pelos colégios e lá dentro mesmo, como atividade extracurriculares, a gente trabalha com as crianças. Que legal. Realmente isso é genial, né? Porque artes marciais na escola. Às vezes até o bullying se resolve ali no tatame e vão ser amigos. Exatamente, pode ser que acontece. Então, resumindo, a gente o objetivo é impactar ainda mais crianças para que a gente possa levar essa mensagem positiva para mais crianças e construir esse mundo melhor para todos. Demais. Lindo esse projeto Arrastão que vocês fazem. Enfim, eu conheço o trabalho de vocês aí. Sou fã, muito legal. Muito legal, estamos caminhando para o final aqui. Deixa eu dar vocês vão levar aqui uma lembrancinha
que é do nosso apoiador aqui, que é o 365 Coffee. Gostam de café? Opa, Então, arrasou. vamos deixar lá na... Vamos Até deixar lá demais na que eu deveria, eu acho. É a base de Tomando mais do que eu café. deveria café ultimamente. Então, 365 Coffee é um café especial. Vocês vão tomar esse café e vão ficar fanáticos, fascinados, porque realmente Legal, boa, vocês obrigado. vão parar de tomar o café normal que a gente compra em mercado. Eba. Então vocês vão levar aqui o 365 Coffee, seu café de todos os dias, nosso apoiador aqui, que é um café maravilhoso. E pra gente terminar, eu queria que vocês olhassem para essa câmera aqui, que é a câmera de vocês, cada um no seu momento, e dessem um recado para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida. Então, aquela pessoa que, mas o governo não me ajuda, mas eu sou gordo, eu sou magro, eu tenho asma, que aliás eu tenho asma, vocês já viram lá. Então, enfim, essas coisinhas que a gente põe, e eu lembro que você falava alguma coisa até lá sobre isso, sobre vencer os obstáculos, alguma coisa nesse sentido. Olha, eu vou, se você me permitir, eu vou Permite usar... Tudo é possível, né? Tudo é possível, olha aí. Eu acredito nisso. Se você mesmo. me permitir, tudo é Se possível. você não desistir, tudo é possível. Se você Ó, não nunca desistir, tudo é desista. possível. Então a gente junta essas nossas duas crenças, né? Verdade. Tudo é possível contanto que você não desista, você tem um objetivo e você tem que se adaptar. A flexibilidade, eu aprendi muito com isso na minha vida. Né? Você tem que ser flexível. Né? Se você for uma pessoa rígida, você não vai conseguir, você vai desistir. Porque você está só olhando para aquilo. Se aquela porta se fechou, você tem que entender onde está esse outro caminho para buscar o que você quer. Né? Se você tem que estudar mais, se você tem que treinar mais, se você tem que se dedicar mais, onde está essa saída para esse obstáculo que eu encontrei? Eu tenho que transpô-lo. Mas acredito sim, tudo é possível contanto que você não desista. Coisas, olha, eu não vou jogar no Real Madrid mais, entendeu? Nem nos veteranos, nem no sênior, nem etc. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Né? Daqui Se eu a me 20 preparar... anos, Pois... você pode estar lá e o cara te Boa. chama assim, turista, só você não quer jogar aqui um joguinho, encontrar assim, um cara? sonha, pensa grande mesmo, encontra o que te motiva, sabe? Aquela coisa que faz seu coração bater, seus olhos brilharem, se arrepiar de falar, de fazer. Porque é aquilo, né? Você é um exemplo disso, né? Você tem uma outra formação e a gente percebe que você faz porque você gosta, né? E tudo que a gente faz que a gente gosta, Verdade. a gente alcança sucesso. Sucesso é muito relativo, né? Sucesso para uns é dinheiro, para outros é relógio, para outro é carro, outro é avião. Para nós é dar aula de artes marciais, Que de legal. taekwondo, Legal entendeu? Para você demais. poder entrevistar as pessoas. Então, tudo é possível, não desista. Siga os seus sonhos. E tem trabalho, né? Não é só tem objetivo, tudo é possível, não desista. Mas entenda que Para tudo isso, o caminho processo. ele é tortuoso. Pode acreditar 100% de certeza que é isso. tem que suar. Tem que É suar. isso. Tem que suar. transpirar, com Bom, certeza. você falou de possibilidades, eu sim acredito, eu sei que tem muita desigualdade, mas eu também acredito que em algum momento todo mundo vai ter uma chance, vai ter uma possibilidade. Então, acredito que foi o que eu fiz na minha história de vida pessoal, foi agarrar a oportunidade que apareceu e que quando aparecer essa oportunidade saiba agarrar e trabalhar duro para que as coisas comecem a acontecer. Em paralelo a isso, eu sempre penso que nunca esquecer dos seus valores, das coisas que te trazem de verdade felicidade. Acho que é uma mensagem que eu gostaria que todo mundo... E que eu, inclusive, levo para os meus alunos no tatame. Também. Legal, pô, bonito demais, legal demais. Estamos terminando aqui a entrevista. Akabane quer dizer o quê em japonês? Raiz das ondas vermelhas. Raiz das ondas vermelhas. Então, conversei aqui com o Edson, Raiz das ondas vermelhas, e com a Keila Lua Marques. Foi boa? Essa Boa, foi boa. Essa foi boa. Esse eu nunca tinha ouvido. Então, Eu gostei. sócios, proprietários e instrutores da Akai Academia, que faz um trabalho fantástico. Bom, eles falaram de tudo. Criança carente, portador do espectro autista, pessoas da terceira ou quarta idade até, né? De 85 anos. Boa. Então, se você gostou desse vídeo e não tem como não gostar, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque realmente é um vídeo que vale a pena ser visto e revisto, ouvir essa história de motivação, de inspiração do Edson Rio Vermelho, como é que é? Você é Lua, é fácil, Lua né? é Aquela fácil. Lua.
da Acabani. Eu sou Karim Feres, no comando aqui do Tudo é Possível podcast, que tá aqui como escada para as pessoas que vêm aqui e principalmente para vocês que estão desse lado, verem, ouvirem tudo isso aqui e se animarem, se inspirarem a mudar alguma coisa que você não está gostando na sua vida. Então é isso, pessoal. Eu gosto de terminar dando as mãos aqui, fazer Obrigado, Karim. uma triangulação Karim. e falar, pessoal, eu que agradeço a vocês e falar, pessoal, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Aê. Obrigado. Valeu. Obrigada.